A noite de quinta-feira no Maracanã foi marcada por frustração e reflexão para o torcedor do Flamengo. Com a proposta de rodar o elenco e dar oportunidades a novas peças, a equipe carioca entrou em campo com uma formação alternativa, o chamado Mistão, para enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A expectativa era de que, mesmo com as mudanças, o Flamengo conseguisse manter o bom nível de desempenho que vinha apresentando, mas o que se viu em campo foi um time desorganizado, com muitas falhas de execução e escolhas que não surtiram o efeito esperado. A derrota por 1-0 acabou deixando um gosto amargo, não apenas pelo placar, mas pelo desempenho coletivo, que ficou bem aquém do que se espera de um elenco recheado de talentos. E aqui eu já começo deixando uma opinião bem clara. Eu entendo a lógica de preservar jogadores, principalmente em uma temporada tão desgastante, com compromissos a cada 3 dias. Mas escalar um mistão justo num jogo de mata-mata contra um adversário qualificado como o Atlético Mineiro dentro do Maracanã é o tipo de aposta que, se der errado, tem um preço alto. E infelizmente deu. Para mim, esse era um jogo para manter a espinha dorsal do time, mesmo que com uma ou outra peça nova. A Copa do Brasil não permite erro, não permite vamos testar. E ontem o Flamengo testou e perdeu. Desde os primeiros minutos, o Flamengo mostrou dificuldades em encaixar seu jogo. A proposta de manter a posse de bola até foi colocada em prática, mas a equipe demonstrava lentidão e previsibilidade na construção das jogadas. Faltou criatividade e movimentação ofensiva. E aqui entra uma coisa que eu sempre digo: ter a bola nos pés não é sinônimo de controle de jogo. Se você roda a bola sem objetividade, sem ameaça, vira treino para o adversário. E foi exatamente isso que aconteceu. O time encontrava dificuldades para infiltrar na defesa adversária e, quando conseguia chegar perto da área, errava no último passe ou tomava decisões precipitadas. O meio-campo, responsável por articular o jogo, se mostrou desconectado. Era como se cada setor estivesse agindo de forma isolada, sem uma engrenagem coletiva funcionando de maneira fluida. Isso deu ao Atlético Mineiro a tranquilidade necessária para aplicar sua estratégia de forma eficaz, explorando justamente os espaços e erros do Flamengo. E isso é o mais preocupante. Quando um time como o Flamengo, que tem jogadores de qualidade técnica acima da média, não consegue sequer dar liga taticamente, algo precisa ser repensado. Eu senti um Flamengo burocrático, travado, que parecia jogar no automático. E contra um adversário que veio com foco total, isso é receita para desastre. O primeiro tempo seguiu nessa toada, com o Atlético Mineiro sendo mais perigoso mesmo com menos posse de bola. Coelho, atacante do Galo, já havia dado seu cartão de visitas com uma finalização perigosa que obrigou Varela a salvar em cima da linha. Era um sinal claro de que o adversário estava atento e pronto para aproveitar qualquer vacilo. E esse vacilo veio na segunda etapa, num momento de total desatenção defensiva. Léo Pereira, pressionado, tentou fazer um cruzamento dentro da própria área, um erro técnico e de tomada de decisão que não poderia ter acontecido naquele setor do campo. E aqui, eu vou ser sincero, gosto muito do Léo Pereira. Acho ele um zagueiro técnico que sabe sair jogando, mas essa bola ele não podia tentar aquele cruzamento ali. Aquilo é zona de segurança. Bola na lateral, tiro pra frente, qualquer coisa menos tentar enfeitar dentro da própria área, foi um erro infantil e num jogo de Copa do Brasil, esse tipo de erro não perdoa. A bola foi cortada pela zaga do Atlético, caiu nos pés de Coelho, que bateu com firmeza e abriu o placar. Era tudo o que o Galo precisava para consolidar sua proposta de jogo e jogar com mais confiança até o fim. Do lado do Flamengo, as mudanças feitas por Felipe Luiz durante o segundo tempo não surtiram efeito imediato. A entrada de jogadores como Saúl Ñíguez, Emerson Royal e Samuel Lino até trouxe novo fôlego à equipe, mas não o suficiente para transformar o panorama da partida. E olha, por mais que o Saúl seja um jogador experiente, com passagem por grandes clubes, ele ainda parece um pouco perdido em campo. Natural, talvez, pelo pouco tempo de casa, mas é algo que preocupa. Já o Emerson, mesmo ainda longe da sua melhor forma, mostrou intensidade. E o Samuel Lino? Esse sim me agradou bastante. Samuel Lino foi quem mais se destacou entre os estreantes.
Em apenas 38 minutos, mostrou intensidade, dribles, finalizações e até chegou a balançar as redes, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento. Ainda assim, suas jogadas animaram a torcida e mostraram que ele pode se tornar peça importante no esquema rubro-negro nos próximos compromissos. E aqui eu falo com entusiasmo mesmo. Para mim, o Lino é desses jogadores que tem algo diferente. Ele tem aquele arranque que tira o torcedor da cadeira, aquele 1-1 que hoje em dia é tão raro. Se for bem utilizado, tem tudo para ser titular. Mesmo com esses lampejos individuais, o coletivo do Flamengo seguiu com dificuldades. O time não conseguia propor o jogo com clareza e a cada tentativa de acelerar, os erros técnicos voltavam a aparecer. A falta de entrosamento entre os jogadores ficou evidente, o que é natural num time com tantas mudanças, mas que ainda assim preocupa por conta da importância do confronto. A Copa do Brasil é uma das prioridades da temporada, e sair atrás em casa, com um desempenho abaixo, acende o alerta dentro e fora das quatro linhas. E aqui é onde eu encerro essa primeira parte com uma reflexão. A diretoria precisa entender que numa temporada em que se briga por tudo, não dá para tratar nenhum torneio como laboratório. A torcida cobra porque sabe da grandeza do elenco. E quando vê um Flamengo que parece desligado, que joga em marcha lenta, ela tem todo o direito de se frustrar. Quinta-feira foi uma noite para lembrar que talento por si só não vence jogo. Vence quem entra com fome. E o Flamengo, infelizmente, entrou com apetite de amistoso. A derrota por 1-0 diante do Atlético Mineiro escancarou algumas limitações desse elenco alternativo do Flamengo. E eu sei que a palavra alternativo é até suave para um time que custou milhões de euros em reforços e que conta com jogadores com rodagem internacional. Mas mesmo assim, é preciso dizer, quando o coletivo não funciona, não tem craque que resolva sozinho. E nesse jogo ficou claro que ainda existe um abismo entre o time considerado titular e o chamado mistão. O problema é que em uma temporada com tantas frentes, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, é inevitável que o elenco precise ser usado por completo. E se o nível cai tanto quando se mexe em algumas peças, isso mostra que o grupo, por mais qualificado que seja no papel, ainda não está pronto no campo. Eu mesmo esperava um pouco mais de alguns nomes. Jogadores como o Igor Jesus, que têm sido usados com frequência, não conseguiram dar o ritmo necessário à transição entre defesa e ataque. É como se faltasse aquele algo a mais, aquela ousadia para quebrar a linha adversária. E o que é mais preocupante é ver um Flamengo sem alma, sem aquela intensidade que sempre foi marca registrada, principalmente jogando no Maracanã. A impressão que deu é que o Atlético foi quem entendeu o tamanho do jogo. E olha que, convenhamos, o Atlético também não veio com sua força máxima, mas teve postura, teve concentração, sabia o que fazer em campo. Aliás, esse jogo me fez pensar em como o Flamengo precisa rever a maneira como trata jogos eliminatórios. Já é a segunda ou terceira vez na temporada que o time entra desligado em jogo grande. A desculpa do teste, do rodízio, não cola mais. O torcedor quer ver um Flamengo competitivo, seja com titulares, seja com reservas. E, acima de tudo, quer ver atitude. Não dá para jogar uma partida de oitavas de Copa do Brasil como se fosse um treino. E aqui vai minha opinião mais direta. Se o objetivo era rodar elenco, que isso fosse feito com critério. Misturar juventude com experiência, dar minutos sem desmontar toda a espinha do time. O que vimos foi uma equipe que parecia jogando junta pela primeira vez. E isso não é aceitável num clube do tamanho do Flamengo. Outra questão que ficou clara foi a dificuldade na bola parada. O Flamengo teve algumas oportunidades em escanteios e faltas laterais, mas não soube aproveitar nenhuma. Faltou jogada ensaiada, faltou capricho na bola alçada, faltou até presença de área. E olha que temos jogadores altos e com bom cabeceio. Para mim, esse é um detalhe que precisa ser treinado com mais afinco. Em jogos equilibrados como esse, uma bola parada pode ser a chave para a vitória. E o Flamengo, ao não aproveitar essas chances, deu ainda mais confiança ao adversário. Falando novamente das estreias, por mais que Samuel Lino tenha se destacado positivamente, os outros reforços ainda não mostraram a que vieram. É cedo para julgar? Claro! Mas o Flamengo precisa de soluções imediatas e não só de promessas.
O torcedor tem pressa, o calendário é apertado e cada jogo conta. Então é importante que esses jogadores recém-chegados acelerem o processo de adaptação. A comissão técnica também precisa encontrar o melhor encaixe para eles. Não adianta colocar um atleta talentoso fora de posição ou sem ritmo de jogo. O resultado é o que vimos contra o Galo. Lampejos individuais que morrem na falta de sintonia coletiva. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. E aqui eu abro um parêntese para falar do comando técnico. Felipe Luiz ainda está construindo sua identidade como treinador. Ninguém esperava que ele resolvesse tudo em 2 meses, mas ao mesmo tempo, ele já teve tempo suficiente para entender o que funciona e o que não funciona nesse elenco. Contra o Atlético, algumas decisões me pareceram mais teimosia do que convicção. Deixar peças importantes de fora, segurar substituições até o final ou insistir em posicionamentos que claramente não estavam dando certo. Tudo isso pesa. Eu torço demais pro Felipe dar certo. Ele tem história no clube, conhece o ambiente, sabe o peso da camisa, mas precisa entender que, como técnico, o julgamento é frio e baseado em desempenho. E ontem, infelizmente, o desempenho não apareceu. Com a derrota em casa, o Flamengo agora precisa reverter a desvantagem no jogo de volta, que será disputado em Belo Horizonte, diante de uma torcida adversária empolgada e de um Atlético que mostrou saber exatamente como encarar esse tipo de confronto. E aqui, eu preciso ser sincero, o desafio é grande, não impossível, claro. Estamos falando do Flamengo, mas definitivamente complicado. O time vai ter que entrar com outra postura. Não dá mais para errar. Essa derrota acende um alerta não só para a comissão técnica, mas para todo o clube. Porque, sinceramente, a impressão que fica é de que o planejamento para esse jogo foi arriscado demais. E é aí que entra a minha opinião. Por mais que o calendário seja puxado, que o elenco precise ser rodado, existem jogos que não permitem tanta margem para erro. O mata-mata da Copa do Brasil, ainda mais contra um adversário direto como o Atlético, pede seriedade máxima. E não estou dizendo que o Flamengo entrou de salto alto ou que não quis ganhar, mas a escolha de priorizar testes em um jogo desse peso foi no mínimo questionável. O torcedor sente isso. Sente que o clube às vezes trata competições com mais desdém do que deveria? E isso não combina com o tamanho do Flamengo. O rubro-negro tem que entrar em todas as competições para vencer. Pode até perder. O futebol é assim. Mas não pode ser por falta de entrega, organização ou visão estratégica. E infelizmente contra o Galo vimos um pouco de tudo isso. Faltou intensidade, faltou liderança dentro de campo, faltou aquele espírito de decisão que sempre foi marca registrada do Mengão nas últimas temporadas. Outra coisa que vale destacar é o impacto que esse tipo de derrota gera no vestiário. O clima pesa. Jogadores começam a ser cobrados, a confiança de quem está chegando pode diminuir e até o torcedor começa a colocar pressão por mudanças imediatas. Eu, particularmente, espero que esse tropeço sirva de lição, que o Flamengo aprenda com os erros cometidos nesse jogo e saiba corrigi-los a tempo. Ainda dá para virar o confronto? Claro que sim, mas vai precisar de algo que faltou nessa primeira partida. Compromisso total com o resultado. Não dá para jogar o segundo jogo com a mesma postura, senão a eliminação será inevitável. E para encerrar, acho importante a gente refletir sobre o papel da diretoria nesse momento. É hora de respaldo. De dar suporte ao técnico, mas também de cobrar. O Flamengo investiu pesado, trouxe reforços de peso, tem um elenco com qualidade, agora precisa transformar tudo isso em resultado dentro de campo. E, acima de tudo, precisa resgatar a identidade competitiva que sempre fez do Mengão um dos clubes mais temidos do continente. O torcedor merece mais, merece um time que, mesmo quando não vence, deixa tudo em campo. Porque no fim das contas, é isso que cria conexão com a arquibancada. Garra, entrega e respeito à camisa. E eu sigo acreditando, com o time certo, a postura certa e o apoio da nação, a virada é totalmente possível. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão.
Ficamos por aqui, um forte abraço e saudações rubro-negras.